Eu vou soltar essa parábola inteira para vocês do homem de Lázaro. Lázaro, que o Lázaro, o homem rico. E o que eu já dei. Eu vou começar do início. Uma boa quinta-feira, bom trabalho para vocês. E tô soltando o que é a parábola do homem do rico e de Lázaro. A parábola, por que eu tô soltando essa parábola para vocês? Porque ela é de um grande ensinamento, entendeu? Ensinamento para o quê? Para o ímpio. Para que o ímpio, ele escuta e ele se converta. A gente precisa colher o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por toda a humanidade. Ai, daqueles que não colherem, entendeu? Eles vão pagar um alto preço. Essas pessoas que não estão colocadas com o nome escrito no livro da vida, elas vão pagar um alto preço. É o que tem escrito nessas escrituras. E é justamente o que eu vou soltar para vocês. Eu só solto as coisas que estão escritas nas Santas Escrituras. Jamais eu vou soltar algo que não esteja, entendeu? Bora logo para a parábola de Lázaro. Eu vou logo soltar, sabe o que? Antes da parábola de Lázaro, eu vou soltar que as pessoas precisam confessar o Senhor. É em Romanos. Rapidinho eu solto pra vocês. Porque se tá escrito é só pra me soltar, né? E fazer o apelo a vocês. Em todos os meus vídeos eu faço apelo a vocês para que vocês aceitem o sacrifício que o Senhor fez por vocês. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. É tempo de renúncia, é tempo de arrependimento. Eu só falo para vocês os versículos que tá escrito nas Santas Escrituras. Eu vou ler para vocês aqui em Mateus, para vocês verem o Senhor. Eu vou chamar vocês do arrependimento, mas é pela boca de Jesus. As mesmas coisas que ele falou, eu vou falar para vocês agora. Eu não chamo vocês do arrependimento, porque eu vou chamar com as palavras que está escritas nas suas escrituras, que saiu dos lábios dele, né? Ó, Mateus 4. Qual é o versículo mesmo? É o versículo 16 e o versículo 17. Vou começar logo pelo 17, que eu tô chamando vocês do arrependimento. Mas no que? Com as palavras do meu amado, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Você está vendo? Como Jesus chama o que? O povo ao arrependimento. Agora eu vou usar essa mesma frase para chamar vocês. Porque nós estamos assentados na região da sombra da morte. Está escrito, vou ler para vocês agora, ó. Eu vou falar só o que? O que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Agora eu vou dizer, ó, arrependei-vos, porque Jesus está voltando pela segunda vez. E nós estamos o quê? Na região da sombra da morte, ó. E o povo assentado em treva viu uma luz. E para os que estão assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. A luz que vai raiar é o que? É o Messias no céu, pela segunda vez, para nos tirar dessa terra, entendeu? Mas para isso nós precisamos o quê? Confessar o Senhor e andar nos caminhos que o Senhor nos manda nós andar. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Aí se as pessoas ignorar ele, o caminho, então vocês estão trazendo um caminho o quê? Um caminho que você jamais esperançava, né? Ó, como vocês precisam confessar o Senhor e receber o sacrifício que o Senhor estendeu por toda a humanidade na face da terra. Tá aqui, eu vou soltar para vocês agora. A saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crerdes que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Nós só recebemos a nossa salvação da nossa alma se nós confessar o Senhor. Entendeu? Ó. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Com a boca nós confessamos o que? Para nós ganhar a nossa salvação. Mas para isso é um caminho que nós precisamos percorrer aqui na face da terra, entendeu? Ó. Porque está escrito. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre grego e judeu. O Senhor não faz diferença de nós, não. Para ele, nós somos uma pessoa só, entendeu? Todos nós somos o quê? Judeu, entendeu? Judeu santo, justo, judeu santificado, né? Ó,
porque um mesmo é o Senhor de todos, rigor para com todos os que invocam, porque todos aquele que invoca o seu nome do Senhor será salvo. Você está vendo? No dia que Cristo estava sendo crucificado por nós, aquele ladrão que estava do lado dele, ele invocou o Senhor. Naquela mesma hora, ele foi salvo. Mas vocês prestem atenção, no dia do arrebatamento, muitas pessoas vão se prostrar perante a ele. Mas o que? Não será salvo. Por quê? Porque vocês tiveram oportunidade. Vocês tiveram o que? Chance de vocês permanecerem nele e caminharem com ele. Jamais, jamais pisar em cima do que está escrito, as Santas Escrituras, entendeu? Ó. Agora vou ler o outro versículo, vou ler o versículo 14. Li o versículo 9, li o versículo 10, o 11, o 12. Li o 13 e vou ler o 14. Como, pois, invocaram aquele em quem não creem? Continuando. E como crerão naquele de quem não ouviram? Então, por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Como é que essas pessoas vão crer no Senhor se a gente não lê as Santas Escrituras para elas? A gente precisa ler, entendeu? Continuando. E como ouvirão se não há quem pregue? Está faltando pessoas. Mas o Senhor levantou que os homens de Nevi. E se vocês for alguma pessoa escolhida por Deus, não te nega. Não te nega porque o Senhor está contando contigo. Agora, no final dos tempos. No final do tempo, para ele vir buscar o povo da terra, o Senhor conta com você. Não vira as costas para o Messias, não vira as costas para o meu esposo, não vira as costas para o Deus de Israel, não vira as costas para o nosso Salvador, que nos concedeu a nossa salvação, não vira as costas para ele, entendeu? Glória a Deus. E como pregaram, se não forem enviados, por isso que eu digo a vocês, levanta a voz e começa a pregar o escudo. Eu solto a palavra de Deus conforme a vontade do Senhor, entendeu? A esposa do Senhor não está com negligência nem perante a ele, né? E nem perante a vocês. Eu estou chamando vocês, entendeu? A levantar e fazer alguma coisa pelo reino do Senhor. Essas pessoas precisam escutar que para elas ganhar a salvação delas, elas precisam confessar o Senhor. Agora, se tu não prega que elas precisam confessar o Senhor, essas pessoas vão ser tiradas da terra. Mas elas vão ser retiradas da terra. Mas para pagar um alto preço, entendeu? Por causa de falta de quê? De quem tem a responsabilidade de pregar a palavra do Senhor, entendeu? A esposa do Senhor está chamando vocês, que vocês se levantem, é tempo de nós levantarmos e fazer alguma coisa pelo reino do Senhor, entendeu? Deus não nos plantou aqui na terra, nós somos uma planta, Deus não nos plantou aqui na terra para que nós viva em vão, não. Nós temos que viver nessa terra, mas fazer alguma coisa pelo reino dela. Qual é o ser humano na face da terra que sabe que um dia não vai morrer? Qual é o ser humano que vai viver para toda a vida? Nós vamos viver para toda a vida, após essa vida, após sair dessa matéria. Quando nós saímos dessa matéria, nós vamos viver por toda a vida. Nós estamos presos aqui, mas nós vamos se desprender daqui. Vocês alertam, vocês acordam. A esposa do Senhor está falando abertamente. O Senhor não podia abrir a boca dele, assim como a esposa dele está abrindo. Mas o quê? Mas a esposa do Senhor pode. E justamente ele levantou ela com vocês no final dos tempos para alertar vocês. Para que vocês saibam o máximo de alma, entendeu? Para que vocês o quê? Proclamem a palavra do Senhor. Para que o quê? O Senhor quer alma. Alma, foi por isso que ele pagou um alto preço. Pela minha alma e pela alma de vocês que estão aí do outro lado. Renunciai, entendeu? Não queira reconhecer, não queira conhecer, né? Nem reconhecer. Não queira conhecer o inimigo do Senhor, não. Porque o quê? Ele é feroz, entendeu? O Deus, o nosso Pai, é um Deus amoroso. Mas o quê? Se vocês forem entregues nas mãos do inimigo do Senhor, vocês vão sofrer. Continuando. E como pregaram se não for enviado? A esposa do Senhor está pedindo, levantai vós e pregai o escudo.
eu ganhei a minha salvação. Todo dia eu tô enfrentando para mim ter a minha salvação. Mas o que? Muitas almas também precisam de salvação. Nós não podemos ser o que? Egoísta, não. Nós temos que pregar o evangelho. Muitas pessoas podem o que? Escutar a palavra do Senhor e elas podem se voltarem para ele receber a salvação. Olha, ovelha, procura um tempo evangélico, aceita o Senhor. E vocês se corrigem só nas Santas Escrituras, porque vocês estão vendo o amor como é que está no meio do mundo, de um ser humano para com o outro. Entendeu? Ó, e como pregarão se não for enviado? Como está escrito, qual formoso os pés dos que anuncia o evangelho de paz, do que trazer alegria, novas de boas coisas. Glória a Deus. Usa os teus pés para o que? Proclamar a palavra do Senhor. Nós temos muitas oportunidades de fazer muitas coisas pelo reino do Senhor aqui na face da terra. Fazendo o que, nele? Proclamando o evangelho. Ou tu tens vergonha de falar que tu aceitas Jesus como o suficiente salvador da tua vida? Eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho do que ele fez por mim lá na cruz do Calvário. Eu tenho o que? Orgulho. Porque ele foi lá na cruz do Calvário e morreu por mim e morreu por ti. Não tenha vergonha de receber o que? A salvação da tua alma, entendeu? Que ele já nos concedeu, abaixo do que? Só nós o que? Acolher. E permanecer nos caminhos dele, né? Mas nem todos têm obedecido. É verdade. Por isso que a esposa do Senhor está perante a vocês. Nem todos obedecem. De o quê? De pregar a palavra do Senhor, né? Ó. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías disse... Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem crê na nossa pregação? Mas pelo menos vocês escutou, pelo menos vocês tiveram uma oportunidade, né? Pelo menos escutou. Encerrei pra vocês. Agora eu vou dizer, eu não estava lendo pra vocês, eu vou repetir novamente, ó. Pra vocês verem que vocês precisam confessar. O sacrifício o Senhor fez, está estendido. Agora cada ser humano acolher, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração, crereis que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Agora, embora, se tu confessar ao Senhor, agora se tu não for achado escrito no livro da vida, a sentença é cruel pra tua banda. Não queira isso não. Não queira saber de sentença não. Te reconcilia com o teu Criador. Bora pra cá, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bora pra cá, ó. Vou ler 2 versículos pra vocês. Se vocês colocaram o teu nome escrito no livro da vida, mas eu já li em outra parte aí do vídeo, eu já li, se vocês recusarem. Aquelas pessoas que não foram achadas, eu vou ler aqui em Mateus. É porque eu gosto de ler, né? Que é pra me mostrar as coisas a vocês. Eu vou ler pra vocês que vocês precisam aceitar o Senhor. Eu já li aquela parte, agora eu vou ler outra. Aqui é em Lucas 12, ó. E digo vós, aqui é o Messias que tá falando com vocês, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você está vendo? Negou Jesus, bora pra parte do versículo. Versículo 8, você confessou. Versículo 9, você nega. Presta atenção, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Negou, não foi o Senhor? Tu vai ser negado diante dos anjos de Deus. Agora, embora pra parte, tu negou, o teu nome não está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da condenação. Presta atenção, tira o teu nome daí, entendeu? Procura um tempo evangélico. Aceita o sacrifício que Cristo estendeu por toda a alma na face da terra. Ó. Apocalipse 21. Não, Apocalipse 20. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida
foi lançado no lago de fogo. Essas são as sentenças. Para quem o quê? Para quem rejeita a salvação que o Senhor te concedeu. Rejeitou? Essa vai ser a tua sentença. O que eu acabei de ler para vocês. Está escrito. Entendeu? Ó, isso aqui está escrito no livro do Apocalipse. Vocês vigiai. A esposa do Senhor está chamando vocês para que vocês se voltem para o quê? Para o Messias, entendeu? Ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Presta atenção. Agora, bora ver essas pessoas que vão comparecer perante o Cordeiro? Presta atenção. Não existe só o livro da vida, o livro que o sacrifício que o Senhor fosse por nós, não. Presta atenção, que aqui existe mais de um livro, ó. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros. Abriu os livros. Então, não existe só um livro, não. Continuando. E abriu-se o livro. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Você está vendo? O livro da vida. O livro do sacrifício do Cordeiro. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas neste livro, segundo as suas obras. Você está vendo? Aceita o sacrifício que o Senhor estendeu por ti na cruz do Calvário. Para que tu não venha o quê? Preste atenção, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a sentença para todas as pessoas que não acolheram o sacrifício que o Senhor fez. A porta é larga. A porta é larga. Encerrei para vocês. Confessa o Senhor. Vou repetir novamente o versículo. Confessa o que o Cristo fez por ti na cruz do Calvário. Acolhe o sacrifício que ele estendeu por ti. Tenha de piedade da alma de vocês. Pronto, tá aqui, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crede que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Só se tu crer. Se tu não crer, tu já sabe qual é a tua sentença que eu já li pra ti lá no livro de Apocalipse. E essa é a passagem que o Senhor pediu pra mim soltar pra vocês. E pra vocês verem, eu vou soltar um versículo, né? É em Mateus. Sobre o quê? Sobre 2 caminhos. Que nós caminhamos na face da terra. Caminhamos como com Jesus, mas existe outro caminho. Que esse outro caminho é o caminho que as pessoas fazem tudo que quer, tudo que gosta. Mas sem saber elas que estão caminhando para o abismo. Que é justamente essa porta que eu vou deixar no meu vídeo. Vou deixar ela no meu vídeo. Na abertura do meu vídeo vocês vão ver uma porta. Que é a porta do abismo. Cuidado, vigiai que vocês não vão para lá, entendeu? A esposa do Senhor pede que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Ó, essa porta lá tá o quê? O inimigo de Deus, e lá tá o quê? Os anjos caídos. Para o quê? Para atormentar vocês. Ainda vou soltar esse versículo para que vocês o quê? Compreendam. Que lá vai ter o quê? Vocês não vão ser só queimados. Vocês vão ser, ainda além de serem queimados, que eu vou soltar 2 versículos, confirmando que vão ser queimados e vão ser atormentados. Atormentados por quem? Pelo inimigo que está aqui na face da terra. O mundo espiritual nós não vê, mas ele o quê? Eles estão atentando as pessoas para o quê? Para levar para lá. Entendeu? Ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitas pessoas passam por essa porta que eu deixei aí no começo do meu vídeo, entendeu? Caminha no caminho estreitinho, que é o caminho da nossa salvação, da nossa alma, para nós estar o quê? Em pasto verdejante, nas águas tranquilas, transparentes, cheio de rosa, cheio de pessoas o quê? Que reconheceu o sacrifício que o Senhor fez por elas lá na cruz do Calvário. Se ajunta junto com essas pessoas. Não vai caminhar para ir para outro canto, entendeu? Ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Você está vendo? O caminho que nos conduz à salvação é um caminho apertado, é um caminho estreito. Continuando. Eu caio, eu me firo, eu me rasgo, eu me arranho, eu choro, mas eu continuo no caminho. Não vou largar o meu caminho.
Eu vou passar uma vida inteira sofrendo aqui e eu vou viver uma vida inteira sofrendo além daqui. Tá repreendido, repreende isso, não deseja isso pra tua alma, entendeu? Ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontra. Poucas pessoas o que passam pela porta do céu. Muitas pessoas estão caminhando, mas não conseguem transpassar a porta. Sabe por quê? A porta é o Messias. A porta é o Messias, por isso que tem aquele versículo que eu sempre solto para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque ele disse que eu sou a porta. Então, se tu se santificar, tu passa por ele. Se tu não santificar, tu tá caminhando. Quando tu chegar na porta, tu será barrado pelo próprio Messias. Presta atenção, vigia. Vigia para que tu vá para os pastos verdejantes. Entendeu? Encerrei. Agora eu vou o quê? Para que as pessoas o quê? Tormento, viver no tormento. Bora aqui procurar aqui mais bem rapidinho para soltar para vocês, para que esses vídeos não fiquem muito grandes. Eu vou soltar o quê? Várias vezes. Mas a palavra do Senhor vocês vão escutar. Olha, para vocês verem, vão viver em tormento eterno. Não escolhe isso para tua alma, não. Repreende isso. É isso que o inimigo quer, porque ele já está condenado. E ele procura que nós se condenamos por conta própria. É isso que o inimigo nos oferece, que nós se condenemos pela nossa própria vontade. Repreende isso. Tu tem todo o domínio. Tu pode repreender. A tua carne eu sei que ela é fraca, mas o teu espírito, ele é forte. Repreende. Ó. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. É o que? O jardim do Éden que nós vamos herdar. Quem que não quer herdar o jardim do Éden? Lá não tem morte, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, as pessoas vão viver conforme a vontade do Senhor. O que é que o Senhor preparou para nós? Não foi uma vida boa, não? Por que é que vocês estão jogando fora? Por que é que vocês estão caminhando, fazendo a vontade do inimigo? Vocês não sabem que o príncipe desse mundo não já está condenado? Então, o que é que ele vai oferecer a vocês? Coisa que vocês também sejam condenados pelas próprias escolhas de vocês, entendeu? Aqui é o que a esposa do Senhor falando com vocês abertamente. Ó, eu li o versículo o quê? O versículo, primeiro onde foi que tu leu? 25, Mateus 25. E o versículo 34, é o que nós vamos herdar. E vou ler agora o versículo 46. É as pessoas que vão viver em tormento eterno, ó. E irão para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Tá aí, uns vão viver vida eterna, no que foi prometido para nós desde a fundação do mundo. E os outros vão para o quê? Para o tormento eterno. É isso que tu quer para tua alma? Quero não, Meires, para minha alma está repreendida em nome do Senhor. Pois então, Jesus é o caminho. Jesus existe só duas coisas de nós: união e santificação. Só duas coisas ele nos pede, entendeu? Fui. Encerrei para vocês, entendeu? Soltei tudo que eu tinha que soltar, que o meu esposo me pediu para me falar com vocês. E o que? Uma esposa tem que ser obediente. Meu esposo me pede, eu faço para vocês, entendeu? Eu e ele, nós dos dois lados batalhando pela alma de vocês, né? Glória a Deus. Ele pediu para me soltar, eu vou soltar. Jesus, o caminho. Ó, vou soltar o versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Encerrei para vocês nesse versículo.